Hoje, a gente vai mergulhar num fenômeno metalúrgico que age nas sombras. É uma ameaça silenciosa, capaz de causar falhas enormes em equipamentos industriais pesados. É um processo que enfraquece o aço de dentro para fora, sem dar nenhum sinal do lado de fora. Para entender esse quebra-cabeça, nosso caminho vai ser bem direto. Primeiro, vamos definir que perigo é esse. Depois, entender quais são os ingredientes que causam o problema. Aí a gente vê quais materiais correm mais risco e, por fim, como a indústria previne e gerencia essa situação. E aqui está a pergunta que não quer calar. Parece coisa de filme, né? O material que é sinônimo de força, de repente quebrar de um jeito tão frágil? Bom, é exatamente esse mistério que a gente vai desvendar agora. Vamos começar pelo começo, então. Entender o que é, afinal, a tal da fragilização por revenido e por que ela é tão sorrateira. Ok, traduzindo isso para o nosso dia a dia. Basicamente, é uma perda de tenacidade. Ou seja, o material perde a capacidade de absorver energia antes de quebrar. E o pior é que isso acontece devagarinho, ao longo de anos e de um jeito totalmente invisível ao olho nu. E aqui vem o ponto que mais confunde a cabeça. O perigo não aparece quando o equipamento está lá, quente, operando a todo vapor. Pelo contrário, a fragilidade só dá as caras quando tudo esfria na hora de ligar ou desligar o equipamento. É como uma armadilha que é montada no calor para disparar no frio. Para deixar a ideia mais clara, vamos imaginar uma coisa mais palpável. Pensa naquele biscoito bem duro, sabe? Resistente. Esse é o nosso aço em bom estado. Agora imagina que esse biscoito fica muito tempo num lugar quentinho. Lá dentro, em nível microscópico, coisinhas minúsculas, as impurezas, começam a se mover e a se juntar bem nas emendas dos grãos que formam o biscoito. É exatamente isso que rola dentro do aço. E o resultado disso tudo? Quando esse biscoito finalmente esfria, aquelas emendas internas, agora cheias de impurezas, viram pontos fracos. O que era super resistente vira algo quebradiço, que pode se partir de uma vez só com qualquer tranco. Uma falha súbita e completa. Certo, já entendemos o que é. Mas como é que essa receita para o desastre é preparada? Vamos dar uma olhada nos ingredientes essenciais para isso acontecer. E olha, não é qualquer aço que sofre disso não. Precisa de uma combinação, quase uma tempestade perfeita de 4 fatores. Um tipo de aço específico, operar a uma faixa de temperatura bem particular, por muito tempo, e, claro, ter a presença de certas impurezas químicas lá dentro. E o mais fascinante é o quão específica é essa faixa de temperatura. O dano vai se acumulando justamente aí, ó, entre 345 e 575 graus Celsius. Se operar fora dessa janela, o mecanismo simplesmente não ativa. É uma vulnerabilidade muito pontual. E aqui estão os grandes vilões da história. Pequenas quantidades desses elementos, que a gente pode até chamar de venenos metalúrgicos, são as tais impurezas que se movem para os contornos de grão e deixam tudo mais fraco. É a presença deles que abre a porta para o problema. A ciência por trás disso já é tão bem entendida que a engenharia criou até fórmulas para medir essa susceptibilidade. O fator J para o metal base e o fator X para as soldas basicamente dão uma nota para o risco, medindo a concentração desses venenos. Hoje, os aços mais modernos já são feitos pensando em manter essas notas bem baixinhas. Ok, entendemos a teoria, mas no mundo real, na indústria, onde esse problema costuma aparecer, vamos ver os materiais e equipamentos que estão na mira. Aqui a gente vê os principais alvos. O aço 2.25CR1M, principalmente os mais antigos, feitos antes de 1972, é o campeão de susceptibilidade. E um detalhe que faz toda a diferença: as soldas são muitas vezes ainda mais vulneráveis do que a própria chapa de aço. E como consequência, o risco se concentra naqueles equipamentos que operam naquela zona de perigo de temperatura por anos a fio. Estamos falando de reatores gigantescos em refinarias, plantas petroquímicas, são peças críticas que, se falharem, as consequências podem ser gravíssimas. Certo, o perigo é real, silencioso e sério. Então, como é que a indústria faz para lidar com ele? Vamos agora para as estratégias de prevenção e gerenciamento. A estratégia se divide em duas, basicamente. Para equipamentos novos, a palavra-chave é prevenção. Usar aços mais limpos, com quase nada daquelas impurezas. Já para os equipamentos mais antigos, que já estão rodando, o foco é no gerenciamento do risco, com procedimentos de operação super cuidadosos. E como esse gerenciamento funciona na prática? Bom, o segredo todo é não forçar o aço enquanto ele está frio e, portanto, frágil. A pressão é mantida bem baixinha até o equipamento esquentar e passar de uma certa temperatura mínima de pressurização. Só depois que o aço recupera sua tenacidade é que a pressão sobe com segurança.
E talvez o ponto mais desafiador de todos seja este. Não dá para pegar um aparelho de ultrassom ou raio-x e achar esse dano. É uma mudança na microestrutura do material. O único jeito de ter certeza do nível do estrago é tirando um pedacinho e fazendo um ensaio destrutivo em laboratório. Existe até um tipo de tratamento térmico que pode curar o material, chamado de desfragilização. Ele meio que espalha as impurezas de novo e devolve a tenacidade. Mas, e esse é um grande mas, a solução é temporária. Se o equipamento voltar a operar naquela mesma faixa de temperatura, o processo de fragilização começa todinho de novo. E para fechar, fica uma reflexão. A fragilização por revenido mostra como a falha de um material pode ser um processo lento, invisível e que depende de condições muito específicas. Vale lembrar que essa nossa análise aqui é uma introdução ao tema feita com o auxílio de IA por Orlando Costa para uma consulta rápida, mas um diagnóstico final sempre precisa da palavra de um especialista em análise de falhas. E isso tudo nos faz pensar. Se esse dano é invisível, que outros perigos silenciosos podem estar escondidos agora mesmo nos materiais que formam o nosso mundo?